Estamos começando o primeiro podcast da Universidade Fast Food Milionário, o número 1, e eu trouxe um convidado especial. Ele é aluno da Universidade Fast Food Milionário, do treinamento Cozinha Super Rápida e contratou o nosso projeto 3D. Estou aqui com meu parceiro, Rafael Bessa, meu amigo. Como é que tá? Muito obrigado, viu, Alexandre? Estou muito bem, estou muito feliz. A realização de um sonho para mim estar aqui e fazer parte desse projeto seu também é uma sensação indescritível para mim. Que legal. Hoje a ideia aqui, Rafael, a gente contar um pouco da sua história, falar sobre gestão, falar sobre empreendedorismo, falar sobre gestão de equipe e falar sobre crescimento. Você teve um crescimento muito bom, cara. A gente estava trocando uma ideia ontem, né? Uhum. No WhatsApp. Você me mostrou alguns números impressionantes para o resultado que ele está tendo. Vocês vão ver que foi um crescimento muito rápido, tá, galera? Então tem gente que fatura mais, tem outros que faturam menos, mas o crescimento dele foi incrível e ele está com um projeto novo. A gente fez um projeto para ele 3D. Uhum. A gente vai mostrar na tela para vocês daqui a pouco. A gente vai mostrar para vocês o projeto que a gente fez e ele já mandou fazer. Mas vamos falar aqui um pouco sobre. Vamos falar um pouco sobre operação, que a galera gosta muito, mas fica ligado que a gente vai falar sobre gestão de pessoas também, gerenciamento de equipe. E ele me contou aqui nos bastidores algo que ele fez que foi incrível, que é colocar alguns líderes em algumas áreas. Mas vamos falar um pouco de operação. Me fala um pouco sobre o teu negócio lá, ô Rafael. Qual o crescimento que você teve nos últimos 5 meses, vai? E o que que fez a diferença para você chegar a esse resultado? Na minha operação, eu assumi ela nos últimos 6 meses 100% sozinho. Eu tinha um sócio e eu adquiri a parte dele, e desde então eu comecei a buscar bastante conhecimento. Então, eu comecei a dar mais atenção para números que eu não dava antes. E eu ficava muito travado. E chegou num certo ponto que eu estava indignado. Falei, não pode ser desse jeito, eu não aceito ser desse jeito. Foi onde eu comecei a pesquisar sobre eventos, sobre como que eu poderia mudar a minha realidade naquele momento. É, e foi quando eu comecei a ir nos eventos ano passado, né? Fui no Expo Burger, fui no iFood Move, fui no evento da Gestão Life, foi onde que a gente conheceu, que eu já te conhecia pela internet, já seguia seu trabalho, tive o prazer de estar lá pessoalmente. A gente foi, eu fui antes, né? Adquiri aquele pacote do jantar. Então foi aquela primeira aula para mim foi sensacional. Eu já saí de lá aplicando na minha operação. O evento que ele está falando, pessoal, é o evento do Gestão Life, que é um evento onde eu palestrei lá. Tem 3 amigos lá que são donos do Lifebox, enfim, VUCA Solution, e eles me chamaram para palestrar. Conheci o Rafael lá, e a gente começou a falar de negócio, aí ele foi, a gente fechou o negócio lá, né, o projeto 3D e a universidade. E aí, esses eventos realmente mudaram o jogo do teu negócio e é importante demais. Essa parte de estar com outros empresários, empresários acima do nível que você está, é fundamental, porque você observa o jeito que o cara pensa, o jeito que o cara fala, quais ações que ele tomou, o que que ele fez que mudou completamente o jogo do negócio dele, e você vai ver um padrão, que essa galera ela tá sempre um passo à frente, essa galera ela nunca está satisfeita com o resultado que ela tem no momento. Ela chegou ali no momento que ela chega no platô, ela percebe que se ela quer ter resultado diferente, ela precisa fazer coisa diferente. E essas pessoas realmente fazem isso. Foi o que você fez. Aprendeu no Gestão Life, aí me conta mais. Depois disso, o que que aconteceu? Depois que eu participei de alguns eventos, né? E eu sempre busquei participar do evento e aplicar na minha empresa, né? Na minha operação. Porque não adianta você só adquirir conhecimento se você não replicar o conhecimento. Então, eu comecei a aplicar os conhecimentos e cada vez que eu fui aplicando um, aplicava outro, eu vi que a operação começou a escalar. Então, eu comecei a identificar problemas na minha operação que eu precisava de solucionar eles para que a operação rodasse melhor, né, fluísse melhor e tal. E foi quando eu comecei a entender, por exemplo, o jogo do delivery, que mudou muito o meu segmento na minha operação, foi o que mudou completamente a minha operação. E dentro dos eventos, né, eu descobri o modelo de cozinha multiculinária, que é onde eu estou me especializando hoje no modelo de cozinha multiculinária. Então, nosso projeto, inclusive, né, foi desenvolvido já pensando nessa parte de cozinha multiculinária. Tanto que a minha ilha de operação, né, a minha ilha de montagem, ela foi
desenvolvida já pensando nesse projeto meu que está em andamento, que vai começar agora no próximo mês. E então foi muito disso que mudou na minha vida nos últimos 6 meses. Conhecer operações diferentes, conhecer pessoas que passaram e passam pelos problemas e dificuldades que eu passei, que eu passo, né? Todo mundo, acredito que todo dono de operação tem isso, e entender, né? Tem muita gente que quebra a cabeça. Como que eu vou ficar fazendo isso e aquilo? E você estar nesses lugares, você encontra pessoas que já passaram por isso. E você vai pegando uma dica ali, outra dica aqui, você conhece uma pessoa, você conhece uma operação, você entra numa cozinha, você conhece pessoas influentes, igual tive a oportunidade de conheci o Marani também pessoalmente, o Politi. Então, assim, eu fui absorvendo o máximo de conhecimento de cada um e hoje eu consegui chegar no resultado que eu cheguei, que eu tô chegando. Ontem nós batemos 300 pedidos em um dia. Top, cara. 300 pedidos. Em um dia. E para poucos podem parecer pouco, mas eu fazia, quando eu assumi a operação em julho do ano passado. Julho do ano passado, a gente está falando em menos de um ano, né? Foram, em julho do ano passado, eu fazia 40 pedidos de delivery por mês. Olha a diferença, galera. 40 pedidos de delivery no mês. E ontem ele fez 300 pedidos na noite. Então, às vezes você faz até mais, mas eu faço 500, beleza. Mas olha o crescimento que ele teve absurdamente depois que começou a se colocar em situações que o levaria para outro nível, ou seja, ambientes diferentes, frequência diferente, pessoas diferentes, que realmente ali impactaram primeiro na mentalidade dele. Você tem que mudar aqui primeiro. Mudou aqui, você consegue fazer o que você quiser. Aí, beleza. Você teve esse crescimento absurdo, presta atenção, sem ainda fazer o projeto, sem alterar toda a estrutura que é o que vai acontecer. Exatamente. Apenas aplicando alguns conceitos operacionais, alguns conceitos de gestão. Exatamente. Não é isso? E interessante é que, desde quando eu assumi a operação, eu sempre estipulei metas para mim, porque antigamente eu e meu antigo sócio, né, a gente não tinha metas claras e definidas. Então comecei a definir metas para mim de faturamento diário, faturamento semanal, número de pedidos e tal. E no mês passado, por exemplo, nós fechamos o mês com mais de 3.600 pedidos no total na minha operação. Então, ontem nós fizemos 300 com 285 pedidos através do delivery. 289 pedidos através do delivery. Então, 85% do seu pedido é tudo delivery. Tudo delivery. Então, mês passado nós fizemos 3.600 pedidos no total, 3.665 para ser mais exato, e 3.302 pedidos foram através do delivery. Então, a gente está escalando a operação para um outro nível agora, e é muito daquilo que a gente conversou sobre o projeto, né? Isso sem o projeto estar executado. Meu objetivo é fazer 500 pedidos por dia. Cara, a meta é essa. É totalmente possível, tá? Eu, particularmente, já fiz muito mais do que isso, quase 1.000 pedidos, juntando tudo por dia, né, no McDonald's, né? Que foi da onde que eu vim. Ali, presta atenção, Rafael, pra você entender o que eu tô falando. Você teve ali 285 pedidos no delivery, certo? E você imagina 300 pedidos na hora. Lá no Mac a gente fazia, por quê? O drive-thru rodando, balcão, delivery e peça aqui, né? Que você pede para poder pegar depois. Então, drive, delivery, balcão e a pessoa pede e vai buscar. Ou seja, 4 formas de a pessoa comprar de uma vez só. Então, imagina filas e filas de balcão, filas e filas de drive, dezenas e dezenas de motoboy, e tudo isso sendo produzido em uma única linha operacional. Então eu vejo algumas pessoas tentando criar várias cozinhas separadas, não precisa. Todos os pedidos precisam sair em um monitor KDS ou em uma impressora que seja, e quem gerencia essa parte de despacho é lá na frente. A preocupação da cozinha é produzir, chega lá na frente do despacho, aí a pessoa lá da frente, o setor de delivery pega para o delivery, o setor de balcão pega para o balcão, o do drive pega para o drive, que aí você consegue produzir muito mais, porque
cozinha, ela vai ficar focada só em produzir. Mas vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para a galera aí, ó, como que vai ser a operação dele. Ele vai fazer alguns ajustes, né, de aumentar lá para ficar mais espaçoso, porém, já dá para ter uma noção como é que vai ficar a tua operação. E eu tenho certeza, cara, que a partir que você fizer essa mudança, você vai ver ele realmente, seu resultado, ó, alavancar demais. Se liga aí que a gente vai mostrar para vocês aqui na tela. Tô bem ansioso, né, para estar rodando já com os equipamentos todos no lugar e tá aplicando mais ainda, né, do que a gente aprende, principalmente aqui na universidade. Aí, ó. Aí, ó. Você quer que eu explique um pouquinho? Mostra, mostra direto lá na ilha operacional. Passa aí, passa aí, por favor, para a galera ter uma noção. Ô, produção, dá um. Ó, a outra foto. Essa aí, Isso. essa aí. Explica pra galera aí o que que você achou mais incrível, o que que vai te ajudar nesse projeto aí. Bom, a gente desenvolveu essa ilha de montagem, né? Pensando na produção dos meus sanduíches, dos meus hambúrgueres, e também pensando na próxima marca que eu estou abrindo agora, que é o Box do Zé, onde que a gente vai entrar com a comida brasileira. Então, ela foi dividida, né? Uma parte é para condimentação de hambúrgueres e a outra parte são as GNs maiores para a gente fazer a montagem da marmita. E tudo pensado para que o colaborador, né, o funcionário, fique no mesmo local e não tenha que se deslocar muito para que tudo seja montado. Então, por exemplo, saiu o pedido do sanduíche, o pão está do lado, o condimento do pão está na frente dele, a pista de finalização está lateral, então ele faz o mesmo percurso. Saiu, por exemplo, a marmita, ele consegue montar também no mesmo local, no mesmo lugar, tudo à mão dele, tudo 100% à mão, fácil, prático, para que ele não perca tempo procurando onde estão as coisas. Por exemplo, aonde que está um exemplo básico que eu dou da tostadeira. Hoje a gente faz na chapa. Então, o pão sai do local onde que ele está, da grade, aí eu tenho que pegar ele, levar ele na chapa, colocar ele na chapa, tostar ele e depois voltar com ele. E outra coisa também que eu faço, hoje a carne a gente faz ela na chapa, depois volta ela e coloca ela no hambúrguer. Então, vai mudar muita coisa. Por exemplo, a carne já vai ficar na pista juntamente com o bacon e o pão fica na lateral. Então, cada segundo que a gente ganha na execução do projeto, né, na execução, por exemplo, de um pedido, no caso, faz total diferença no final. Então, hoje, por exemplo, o jogo do delivery é a entrega rápida. O cliente que quer pedir delivery, ele não quer fazer nada na casa dele, né? Exatamente. Senão ele fazia na casa dele. Então, hoje muda muito quando você vai abrir, por exemplo, o iFood e ver que o tempo de entrega é de 20 minutos e o tempo do concorrente, às vezes, é de 50 minutos. Então, às vezes você não tem o melhor produto, mas você tem a melhor entrega. E isso muda muito no jogo. Hoje, aplicando o que a gente aprendeu, o que eu aprendi muito aqui na universidade, eu consegui reduzir o tempo de preparo do meu sanduíche para 1 minuto e 30 segundos, que já é, para a minha operação hoje, o que eu faço, nas condições que eu tenho, é um resultado muito bom. A proposta é, quando esse projeto estiver sendo executado, é produção de 2 em 2 lanches de 30 a 50 segundos. Exatamente. Vocês têm noção? E é totalmente possível. A gente mostrou aqui na prática, quando ele veio na Universidade Fast Food Milionário. O que vai fazer você ter isso aí? É aquilo que você falou. Hoje você pega o pão e tem que trazer de um outro lugar para o operador ali, que a gente chama de iniciador, iniciar a montagem. Isso é ruim. Por quê? O cara que está na chapa, ele às vezes está fritando uma carne, ou está fritando bacon, ou foi para algum outro lugar, foi fazer uma tarefa de limpeza que ele deixou cair alguma coisa no chão. Aí o cara que está lá no iniciador ali, ele precisa condimentar, ele tem que, cadê? Eu preciso do pão. O cara foi para lá. Então, nenhum setor pode depender de outro setor. Eu preciso ativar o pão, preciso ter o pão tostado para iniciar, eu mesmo tenho que iniciar esse pão. Eu não posso esperar por alguém. Então, ali, dessa maneira que a gente está vendo ali, o cara pegou o pão, ativou em cima, ele vai ter a quantidade de pão para ele que ele precisa, trouxe para o lado, começou a condimentar, trouxe, em 50 segundos está pronto ali. E se você for ver ali, Rafael, trazendo do que a gente estava conversando quando foi executado o teu projeto, o funcionário ele não sai nem para jogar o lixo fora, que a lixeira está ali, de vermelhinho. Então, um dos erros que eu observo demais nas operações é
o cara ele vai jogar o lixo fora, ele tem que andar 2, 3 passos para jogar o lixo. Tem que ter uma lixeira embutida próxima à estação. E o que acontece? Lá embaixo, se você for lá, tem a gaveta de resíduo. Então, lá embaixo, aquela bandeja grande lá é uma gaveta de resíduo. Ou seja, ao invés de eu jogar no chão para depois, ou mesmo o cara parar para limpar e o outro limpar, ele não precisa. No final da noite, ele tira a gaveta de resíduo. Quando já acabou o movimento, ele joga fora. Então, não só a questão de produção do lanche, do hambúrguer, da marmita em si, mas todas as outras tarefas também tá fácil de ser executada. Inclusive, ó, ali, bebedouro tem que ficar próximo ali do funcionário. Por quê? O funcionário precisa beber água. Ele, ao invés dele dar 30, 40, 20 passos, é possível fazer com que ele dê 2 passos para beber água, 3 passos. É interessante. Então, para uma operação rápida, é uma junção de acertos e ganhos de tempos micros ou médios ou macros de tempos que vai fazer você ter uma operação muito rápida. Uma das coisas que eu trago aqui pro pessoal, né, para vocês entenderem o tanto que é interessante até mesmo a sua parte de consultoria que traz para a nossa empresa, né, o nosso programa, que são ajustes pequenos que trazem total diferença e total agilidade para a operação. Vou dar um exemplo. A Isabela, que é uma das minhas mentoras, né, juntamente lá do programa, um abraço para ela, viu, Isabela? Eu gosto muito dela, muito bacana. Ela virou para mim e falou assim: Rafael, vamos olhar, por exemplo, qual o insumo que a gente consegue trazer o mais pré-pronto possível da operação. Falei, beleza. Aí eu comecei a pensar, ela falou, você vai listar para mim tudo que você usa na sua operação. Falei, ok. Aí ela falou assim, começa por onde? Eu falei, pelo pão. Ela falou, seu pão já vem cortado? Falei, não, eu corto ele aqui. E aí eu comecei a pensar o seguinte, quando a gente, além da gente levar ele para a chapa, antes o pessoal tinha que tirar ele do saco, cortar ele, colocar ele numa bacia, que a gente usa uma bacia lá para a gente passa vários e deixa na pista de montagem. Então, o pessoal tinha que cortar o pão. E aí, o que acontece? Antigamente, eu também não tinha uma lixeira debaixo da minha pista de montagem. Eu tinha uma na cozinha. Então, o pessoal cortava, no cortar o pão, acontecia duas coisas na minha operação. Além de sujar tudo, direto a faca sumia. E aí, o que acontece? O funcionário, né, o colaborador, ele cadê a faca? Onde que tá a faca? E começava, cadê a faca? E sumia e andava para um lado para o outro. E chegou num certo ponto que eu comecei a ficar estressado com isso. Ficava estressado. Falei, gente, tem que definir um lugar para a faca. Pronto, aí o que ela falou? Olha com o seu fornecedor para ver se você consegue, se ele consegue te mandar o pão já cortado. Aí na minha cabeça eu pensei, nossa, meu fornecedor não vai querer fazer isso não, porque vai dar mais trabalho, ele vai me cobrar mais caro e tal. Aí eu virei e falei assim, ô Isabela, eu vou tentar. Ela falou, tá bom. Aí na mesma hora que a gente tava na consultoria lá, né, online, aí eu já peguei meu celular, porque eu sou assim, ela pediu, eu já vou fazer na hora. Aí eu falei assim, aqui, beleza? Deixa eu te falar, será que você consegue cortar o pão pra mim? Porque eu preciso agilizar minha operação e tal. Aí ele falou assim pra mim, como que é o jeito que você quer? Aí eu falei, não, eu tenho um negócio aqui, que é aquela forminha de cortar pão. A régua. A régua, né? Aí eu falei, você pega ela aqui para você ter uma medida, mas geralmente é cortar no meio mesmo. Aí ele falou assim, não, vou fazer um teste para você e te falo. Falei, ok. Ele mandou para mim cortado, filé, e o tanto que a cozinha ficou mais limpa e o tanto que agilizou só pelo fato do pessoal hoje abrir o saco de pão e ter o pão cortado. A gente não tem mais que procurar a faca, onde está a faca, não tem que cortar e sujar, cair farelo toda hora. Eu coloquei a lixeira literalmente debaixo da minha pista de montagem, então hoje o pessoal não precisa sair para andar até onde que tinha uma lixeira só. E são pequenos detalhes que fazem total diferença na operação. Então, o nosso projeto ele está sendo desenvolvido baseado na sua metodologia. 100% baseado e confiando no trabalho do Alexandre, que a gente está vivendo na prática isso e está vendo tanto que está sendo eficiente na nossa operação. Bacana. Isso que ele trouxe é muito importante. Eu falo isso desde 2021, quando eu resolvi sair do McDonald's e trazer a metodologia cozinha super rápida para o mercado brasileiro. Você jamais pode negligenciar pequenas coisas. Tudo tem que ser importante para você. Então, por exemplo, nesse caso do pão não vir cortado,
aplicava uma série de problemas durante a operação que você identificou e ajustou e melhorou. Um deles, some o utensílio que você utiliza para cortar o pão. Então, quanto mais coisas, mais detalhes, mais processo tiver para o funcionário executar, mais demorado vai ser. Quanto menos, menos demorado vai ser. Então, sumir a faca. Vários momentos eu sei que sumi. Já ia atrasar realmente. E aí, um pedido que a produção demora é, 30 segundos a mais, ele se torna 20 minutos a mais lá no final. É isso que a galera não. É, As pessoas não entendem. As pessoas pensam assim, ó, Alexandre, várias pessoas chegou até mim e falou: Alexandre, cara, o meu lanche é muito rápido. Eu faço tudo na hora. A chapa tá muito quente, eu boto o hambúrguer para fritar, já boto o ovo, já boto o bacon, já boto as coisas ali, em 2 minutos está pronto. Ou seja, em 2 minutinhos meu lanche está pronto. Eu falo, mas o cálculo tá errado. é, Ele, como assim, Alexandre? Eu falei, não é o tempo que você faz o hambúrguer em si. Por quê? Conforme o volume de pedido vai aumentando, mais pressão na chapa, diminuição da temperatura da chapa, uhum, já começa a travar ali, porque você não vai conseguir fazer o quê? Escoar o produto quando você frita tudo na hora. Então, aqueles 2 minutos já vai se tornar 10, 20, 30 minutos. Não é? Como é que faz o cálculo do tempo de preparo dos teus lanches? Bota lá 50 comandas, 100 comandas, manda produzir, você cronometra ali produção em massa. Então, o tempo que eu devo calcular é produção em massa, não o produto em si. O produto tem que ser calculado, sim. E a minha média é 30 a 50 segundos. Só que para ver o tempo de entrega do pedido é produção em massa. Então, quanto menor for a tua produção do hambúrguer em si, melhor é a tua produção em massa. Só que nessa produção em massa, tem um monte de coisa que complica. Vou te dar um exemplo. Ah, minha equipe está produzindo muito rápido, Alexandre. Entendi a tua metodologia, está sendo produto velozmente ali, está saindo top. Mas se durante esse processo zerar o tomate, por exemplo, vai travar. Então a sua linha está muito top, mas você está errando nos níveis de insumos da mesa. Então não adianta de nada. Ou, vou dar um exemplo. O funcionário está produzindo muito rápido, mas a pessoa que está lá no final para embalar, ela é lenta. Não vai adiantar. Todo o tempo, toda a energia que você gastou para produzir em massa, não adiantou de nada porque está travando em um ponto. Então, vocês precisam entender que a metodologia cozinha super rápida é muito além de ter um equipamento, é muito além só de produzir rápido. É um conjunto de coisas que faz, no final, você ser o número um da sua cidade, você ter uma entrega super rápida. E você, o Rafael, e a minha equipe lá, eles falam de você, né? A Isabela, que faz parte da equipe do ecossistema Fast Food Milionário, ela me fala sobre sua participação, enfim. E você tem feito isso, cara. Você pega a informação e aplica, pega a informação e aplica. E quanto mais a pessoa aplica, mais resultado ela vai ter. Aplicou uma coisinha de 50, já vai ter resultado. Aplicou dois, já vai ter resultado. Parabéns, cara. Você está é. conseguindo um resultado incrível. Eu vou te dar um exemplo de algumas coisas que eu fiz, só para você entender, seguindo conceitos que você me passou. O primeiro contato que eu tive com você pessoalmente foi lá no Gestão Life. E não sei se você lembra, mas eu fiquei literalmente do seu lado Foi, o foi. tempo inteiro. Que eu pensei assim, eu vou extrair o máximo de conhecimento que eu conseguir desse cara. Preciso colar nele para mim melhorar a minha operação. Ele entende, eu conheço, eu sei, então vamos que vamos. E uma das coisas, por exemplo, detalhes, tá? Uma das coisas que você me falou não, uma das coisas que você falou lá no dia que a gente estava na cozinha era sobre a mesa da cozinha ser toda do mesmo nível e não ter, por exemplo, degraus na mesa, porque quando a produção passa, você precisa ter uma mesa livre, bancadas livres, né? Para que Sim. elas não tenham degraus. Então eu aprendi que a linha de produção ela não pode ter nada que atrapalhe ela nisso. Então, eu estou me especializando em multicozinhas, né, multiculinária, e eu montei uma operação de açaí dentro da minha hamburgueria. E eu mandei fazer a mesa lá com um cara lá da minha cidade e eu projetei a mesa. Falei, pô, eu tava sem condição direito na época lá, falei, vou tentar fazer alguma coisa mais em conta para mim. E eu mandei projetar ele, fiz a mesa lá da cozinha, ficou perfeita, bacana demais. E depois, quando eu fui comprar a minha próxima bancada de inox, que eu já estava mais estruturado,
eu procurei lá na minha cidade e não tinha do tamanho que eu queria. Aí eu fui, peguei, comprei na internet e aí eu consegui montar a operação baseando nos aprendizados Na na metodologia Cozinha Super Rápido. metodologia Cozinha Super Rápido, exatamente. Hoje a minha cozinha de açaí, por exemplo, ela faz mais de 150 pedidos em um dia, dependendo de como que é o final de semana. Se está muito calor, por exemplo, ela já chegou a fazer 200 pedidos em um dia, são muitos pedidos de açaí, né? Então você não pode deixar essa operação travar. E uma das coisas que eu também implementei lá foi o pré-preparo na cozinha do açaí. Então, eu adaptei ele para a cozinha do açaí de acordo com o que eu fui aprendendo na cozinha de sanduíche. Então, eu falei, eu consigo aplicar isso aqui também. Esse é um ponto importante. Tem gente que acha que é só para hambúrguer. Alexandre, mas eu tenho uma pizzaria, você ajuda a pizzaria também? Cara, metodologia, cozinha super rápida, são processos que servem para qualquer negócio. Produção de carro, produção de madeira, produção de inox. A metodologia de produção em massa, automação operacional, que dentro dos nossos módulos de cozinha super rápida tem um módulo só de automação operacional, ou seja, operacionalizar qualquer coisa. Você entende que se você aplicar cada detalhe da metodologia, você consegue acelerar a produção do teu açaí, do teu comida brasileira, Uhum, do comida mexicana, até comida libanesa a gente já atendeu. uhum. Então, o Rafael é a prova viva que É, consegue aplicar em qualquer negócio, até no açaí. e uma das coisas também que eu trago como experiência, tá? É que tem donos de negócios que às vezes querem fazer tudo lá. Por exemplo, eu tinha a produção do meu queijo empanado, do meu sanduíche lá. Produção do meu queijo empanado. E na minha cabeça, o custo dele para ser feito lá era viável. Não, um custo que é muito mais barato, é muito barato e tal, então não vou parar de fazer ele, não. E aí peguei e uma das coisas que a gente falou, conversou muito, né, foi sobre testar coisas novas. E por um acaso, um cara foi lá e falou: Olha, eu tenho uma produção, eu vendo queijo empanado, o queijo é assim, assim, assado, vem todo roteirizado e tal. Eu falei, cara, no primeiro momento eu falei assim com ele: Não quero não, porque o meu queijo ele é bom demais, eu faço ele aqui e tal. Tá bom. Aí comecei a pensar sobre. Ó, no dia que eu vou empanar o queijo, eu tenho que chamar um freelance, para esse freelance ficar na cozinha, para me tirar a pessoa que empana o queijo para empanar o queijo. E aí eu comecei a reparar, por exemplo, que coisa que dono de restaurante não faz, dono de hamburgueria, dono de pizzaria, é acompanhar muito dos processos. A maioria não acompanha. Então eu comecei a acompanhar de perto os processos e falar assim, deixa eu ver como é que está sendo feito, se é do jeito que eu quero que seja feito. E aí eu comecei a perceber que uma barra de 3 quilos de mussarela, por exemplo, tava tendo 500 gramas de desperdício, 800 gramas de desperdício. Aí eu estava vendo que o ovo tinha que quebrar muito mais ovo do que era necessário, que a farinha panko, que era outro insumo que a gente tinha que ter na operação, eu tinha que comprar, sempre ter farinha panko para estar empanando. Então acaba que custo do queijo em si era um. Agora, o operacional para que ele ficasse pronto era outro. E aí, hoje, por exemplo, eu eliminei esse processo da minha empresa. Hoje eu compro ele pronto, com a mesma qualidade ou até melhor, e diminuir um processo da minha operação, eu consigo vender muito mais dele. E o preço que eu pago nele hoje é muito mais viável do que eu pagava antes. E operacionalmente falando é muito melhor, né? Muito mais fácil, cara. Esse é um ponto muito importante que eu sempre trago, isso já há muitos anos já. Tem gente que fala assim, Alexandre, mas cara, não, isso aí, esse queijo empanado é receita da minha avó, que é muito top, dá um trabalho danado, eu não tenho nem onde guardar, eu já tenho aqui duas geladeiras enormes, e aí só o que acontece, eu não tenho mais onde guardar, então eu tenho que produzir várias vezes na semana para poder conseguir fazer o giro ali, não tenho estoque. Fala, cara, por que você não, já aconteceu isso com um cliente, com um aluno nosso, por que você não compra isso pronto? Não tem como. Falei, cara, testa, né? Isso a gente já falou com o aluno de carne, queijo empanado, cebola caramelizada. Testa. O cliente, quando ele recebe o produto, ele não quer saber se foi feito na tua loja.
Ela olha, tá maravilhoso, tá com gosto de que foi feito aqui. Não, é a composição de todo o produto, alface, tomate, enfim, toda a composição do produto que o cliente vai sentir o sabor, o lanche vai ser bom não. E você consegue hoje nas indústrias produtos de extrema qualidade, tanto molho, quanto carne, quanto queijo, qualquer coisa. Aí uma coisa que eu entro nesse ponto, Alexandre, é o seguinte: o cara pode até fazer na operação dele, né? Mas um levantamento que eu pergunto para ele é: 30 queijos empanados é uma coisa, mas como é que ele vai vender 100? Como é que ele vai vender 200 queijos empanados? Então, ele vai ter que. Chega numa hora que ele vai ter que pausar alguém ou ter alguém exclusivo só para esse tipo de coisa. Então, se ele quer escalar esse produto na operação dele, ele não consegue ter um volume alto de vendas, porque a produção dele não acompanha a demanda dele. E querendo ou não, uma hora ou outra, o cara que pensa em longa escala, em escala muito, vai, escala nacional, quero ter uma franquia nacional. Você vai perceber que toda essa preocupação que ele tem, a pessoa tem, e, meu Deus, tem que ser extremamente caseiro, vai cair por terra quando ele chegar à escala nacional. Como é que ele vai produzir certas coisas? Ah, mas aí eu monto um CD, beleza. Isso a gente está falando de quantas lojas? 50 lojas? 40 lojas. Estou falando de 1.000 lojas. Bom, Mac, por exemplo, 1.000 lojas. É algo muito complicado. Então, o próprio McDonald's, ele terceiriza a batata, por exemplo. Se não ele fosse pensar assim, não, o Mac tem poder de plantar batata. Mas ele faz o quê? Traz lá da Argentina essa batata pronta, né, pro Mac. Então, vai chegar momentos que vai ter coisa, beleza, que você vai fazer até na tua operação, mas você não pode colocar isso de uma maneira que trava a tua mente e você queira fazer tudo. Vai atrapalhar o seu processo operacional. E sabe o que acontece geralmente, Rafael? 8 horas da noite, o pico está muito grande. Você faz na tua loja de produto esse pré-preparo de alguma coisa. Zera. O que vai acontecer? Vai travar tudo. O cara vai ter que parar, o funcionário vai ter que refazer. Quando você compra pronto várias coisas, você consegue fazer um estoque melhor. Então, você tem que analisar esse ponto. Enquanto você é pequeno, beleza, você está conseguindo fazer isso. Quando você ficar muito grande, vai começar a sentir dificuldade. Então, entra no consenso. Algumas coisas eu vou conseguir industrializar bom e outras coisas não, beleza. Otimiza isso. Usa as coisas que você encontrou bom, outras coisas você faz na tua loja, mas não fique preso que você tem que fazer tudo 100% na tua loja. Tem muita coisa também que a gente consegue fazer em grande escala que dura mais de um dia. Então, é um erro que eu vejo também de muitos donos, né, de muita gente mesmo, é querer fazer só aquilo ali para aquele momento. Pô, vou te dar um exemplo. O molho. O molho ele dura para 2 dias. Então, se sobrar para o início da operação amanhã, não tem problema nenhum. Você armazenando ele de maneira correta, você datando ele, fazendo do jeito que tem que ser feito, não tem problema nenhum. Aí o pessoal faz pouco para querer falar, ah, não, é para não sobrar para amanhã. Beleza, aí faz pouco, o movimento é maior do que ele está esperando ali na hora, e aí vai e o molho acaba. Já aconteceu isso várias vezes comigo na minha operação, não vou mentir. O molho acabava. Aí acabava, tinha que bater molho. O molho demorava 40 minutos para ficar pronto. 40 minutos. Exatamente. Aí é pedido que atrasa, aí você não entrega no tempo certo, a equipe fica vai faltar estressada. produto, por exemplo, um queijo empanado, por exemplo, tem que deixar ele congelar um pouquinho. Tem que deixar. Então, o que vai acontecer? Vai ficar sem produto. Ó, não tem esse produto hoje. Já perdeu o cliente. O próximo produto que eu vou industrializar ele dessa maneira é o catupiry, que é o único que eu faço ainda isso, né? Que eu peso ele, bato, porque eu ainda não encontrei na minha região alguém que me forneça esse produto. O que eu fiz? Eu chamei esse cara do queijo e falei que, ó, você consegue fazer isso aqui para mim? Ele falou, olha, tá só esperando chegar uma máquina para mim e eu vou conseguir. Então a gente já vai conseguir estar fazendo isso também. Mas eu vou contar para você um relato que já aconteceu comigo. A gente fez uma promoção e essa promoção arrebentou de vender e no outro dia eu fiquei sem catupiry. Aí o que eu tive que fazer? Olha para você ver o dono de restaurante apagando incêndio. Fui no supermercado, comprei catupiry, levei para casa da minha sogra, aí coloquei a minha esposa, minha tia, a tia da minha esposa, minha sogra, o meu cunhado, todo mundo batendo catupiry lá para me conseguir congelar ele para chegar na operação, dar tempo de empanar para me ter catupiry para rodar no outro dia. Então, são esses tipos de ensinamentos que a gente passa, que a gente vive, que a gente fala assim, não quero isso mais, não quero que isso aconteça mais. E é horrível você ter um produto bom desse e você ter que pausar ele no cardápio.
É muito ruim mesmo. É horrível. Um ponto que você trouxe no início da conversa, eu fiquei de trazer aqui essa reflexão para as pessoas entenderem e acabou passando batido. Dentro do nosso. O Rafael, ele está dentro da nossa metodologia do Cozinha Super Rápido, mas ele participa de um programa de acompanhamento chamado A Jornada. Então, Rafael começa pelo Cozinha Super Rápido, depois ele vai pelo FF Elite e depois ele vai para o FF Legacy. Então, ele vai escalonando com a gente no nosso ecossistema. E dentro de uma coisa do Cozinha Super Rápida que ele trouxe, foi a questão que uma das nossas consultoras lá, ela falou assim para ele, Rafael, pega todo o seu produto, todos os seus insumos, então qual que são os insumos? Pão, carne, queijo, ovo, bacon, um catupiry empanado, avalie separadamente, um por um, identifique todas as falhas desse insumo, analise de que forma você pode otimizá-lo. Ele trouxe o pão, ó, o pão veio cortado, otimizamos o pão. O catupiry, como é que eu posso, o que te atrasa? Às vezes acaba, zera, às vezes não congela o tempo suficiente. Como é que a gente pode eliminar? Ele vai analisar todas as possibilidades, aí que tu trouxe. Vou tentar o fornecedor. Vamos pro bacon. O bacon consigo deixar pronto? Ou seja, só de vocês fazerem isso, analisar separadamente cada insumo e achar saídas para adiantar, você já vai ter muito resultado. Só que qual que é a grande questão, Rafael? Eu preciso unificar qualidade e agilidade. Então, isso vai me trazer agilidade, adiantar as coisas. Só que a qualidade, Alexandre, eu preciso deixar pronto, igual tu falou, exemplo, a carne, deixar pronto. Só que não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser o quê? Tempo, temperatura. E lá dentro da metodologia, se você não aplicou ainda, ou se não teve esse acompanhamento com a Isabela, você vai ter ainda, existe o guia de qualidade. Não sei se você já... A gente tá montando ele agora, a gente está finalizando ele, né? O nosso guia de qualidade. E E o guia de qualidade, explica pra galera o que é o guia de qualidade. O guia de qualidade lembra, adiantei o insumo, beleza. Qual que é o procedimento operacional desse insumo para que ele fique com extrema qualidade, mesmo adiantando? Pronto, aí vai mapear tudo isso em um documento chamado guia de qualidade. Pronto, vai existir o procedimento do bacon, procedimento do queijo, procedimento do pão, e ele vai ter qualidade e agilidade. Resultado é o que ele está tendo. Crescimento exponencial. Exatamente. A gente fala, o que eu estou apaixonado, sem dúvida nenhuma, é pela parte do pré-preparo. Para mim é o coração da operação, é o pré-preparo. Então, assim, um pré-preparo bem feito e eficiente, ele não trava a superação, você não trava ele. Só que não adianta o cara chegar e começar a fazer tudo na operação dele sem saber o que ele vai fazer primeiro, o que ele tem que fazer, como ele deve ser feito e o tempo que ele deve ser feito. Por exemplo, não significa que você precisa passar o bacon antes da operação, que você tem que chegar e passar ele 1 hora da tarde. Se a sua operação funciona 6 horas da noite, o bacon ele tem um tempo que ele pode ficar pronto. Ele não é só fazer e deixar ele pronto lá. Exatamente isso vai estar nesse guia que a gente está falando. O guia vai estar lá. Tempo máximo do bacon, 4 horas. E tempo máximo do frango, por exemplo. Eu faço frango picado lá na operação, que foi uma das coisas que a gente reduziu também no pré-preparo. O frango, eu comprava o peito de frango congelado, por exemplo. Aí, por exemplo, final da operação, o pessoal tinha que lembrar de tirar o frango, deixar ele no balcão refrigerado, para chegar lá no outro dia, picar o frango, temperar ele, para fazer ele na chapa. Hoje a gente já compra ele picado e temperado. Pronto, já matei isso. A gente tem que tirar ele para deixar ele descongelando para outro dia. Mas já não tem mais que picar nem congelar. Então, às vezes o custo, ele se paga pelo tempo. Sim. Né? Então, existem o que a gente vai fazer, como vai fazer, o tempo que pode ser feito, né? Quanto tempo depois de pronto o frango demora, por exemplo. E onde você vai manter esse... Exatamente. No banho-maria, no lugar quente, temperatura ambiente, tudo isso se conecta. Eu vou te dar um exemplo que eu aprendi, inclusive peguei um insight com você sobre, foi o seguinte, eu tenho 1 ano e meio só de hamburgueria, eu nunca trabalhei com isso, é a primeira vez que eu trabalho com isso. Então, eu vou fazer 2 anos agora, no meio do ano, em julho, que foi quando eu abri a hamburgueria. Então, eu comprei o equipamento, eu não sabia usar o equipamento. Por exemplo, comprei uma mantenedora, eu tenho um mantenedor de proteína da Marchesone, que é sensacional mesmo, o mantenedor de proteína deles, aguenta o pau. Sim, desculpa o jeito que eu falo, inclusive, mas... vamos trazer aqui um merchan para a Marchesone. Marchesone é parceria do Fast Food Milionário, já tem mais de 3 anos e tem ajudado aí donos de restaurante em todo o Brasil
com excelência no suporte, excelência no equipamento, melhorias extremas, inovação, está trazendo equipamentos novos, mantedor de fritura, o único do mercado que é naquele padrão, que foi pensado nos mínimos detalhes. Eu trabalhei pessoalmente com o engenheiro da Marchesoni, a gente desenvolveu um mantedor de fritura top, melhoramos o mantedor de proteína e tem novidade vindo aí, vocês vão ficar ligados, vocês vão ver que tem melhorias ainda maiores. E ela ajudou aí, o Rafael está ajudando o Rafael nesse crescimento, e o Rafael fez aí 80%, 90% da sua cozinha com o Marchesoni barra Tecnochill, que é a mesma empresa aí, e ele está muito feliz. Vai chegar essa cozinha, está para chegar nos próximos meses. Fala aí como é que foi a sua experiência com a Marchesoni na negociação aqui no dia lá. A experiência com a Marchesoni aqui foi bacana demais. Eu tenho a agradecer a Amanda que eu conversei muito com ela aqui. Foi sensacional. Inclusive, eu trouxe o relato para ela do meu mantenedor de proteínas, que é o primeiro contato que eu tive com a Marchesoni antes de estar presente com eles frente a frente, foi com o meu mantenedor de proteína. E eu falei com ela, Amanda, o negócio é bom, viu? Porque meus funcionários deixava cair no chão, limpava de qualquer jeito, porque literalmente a operação funcionava e a gente não sabia como que a gente tinha que dar manutenção nas coisas. E tá funcionando até hoje. Falta algum pedacinho ou outro ali, mas de uso mesmo, mas não para de funcionar. É extremamente bacana, gostei pra caramba. E a gente fechou a cozinha inteira com a Marchesoni. A gente fechou ilha de montagem, pista de montagem, a gente fechou toaster de pão, a gente fechou a mesa de pão, a gente fechou a mesa de embalo, a mesa de finalização, a tostadeira também a gente comprou. E o que mais a gente comprou deles? Importante, a tostadeira, não vou falar preço aqui, mas a tostadeira que ele comprou aqui na universidade, quem vem para a universidade, precisa entender, na Universidade Fast Food Milionário são 3 dias de imersão. No último dia existe um módulo chamado mesa de negociação. Na mesa de negociação, essa tostadeira ele comprou por um preço que não tem no mercado. Você vai dar um Google, você vai tentar comprar direto com o fornecedor, não tem. Então ele se deu bem, que ele comprou por um preço bem baixo. E quando eu fiquei sabendo sobre essa mesa de negociação que ia ter, eu separei um dinheiro para trazer para cá, para me fechar com eles, para aproveitar o máximo que eu conseguia. E o projeto que eu fechei, eu tenho certeza absoluta que eu economizei mais de 20 mil reais aqui. Mais 20 mil reais. É isso aí. O valor que eu comprei os equipamentos aqui da Marchesoni, né? Inclusive são equipamentos personalizados. A mesa, por exemplo, vai ser feita sobre medida. Ela está sendo feita, né? Sobre medida. Acredito que os equipamentos chegam agora, a final desse mês, início do próximo mês. E assim, eu fiquei impressionado, porque eu consegui comprar mais coisa do que eu estava pretendendo comprar. Por conta do desconto que você conseguiu aqui na mesa de negociação. Exatamente. Então, cara, sinceramente, eu estou muito feliz mesmo. A Marchesoni, ela me deu todo o suporte, o pessoal refez o pedido comigo, fez o passo a passo comigo. A Amanda, que é a gerente lá da Marchesoni, que estava aqui com a gente, ela me deu toda a atenção. Então, assim, a gente trabalhou o próprio time do Alexandre, né? Quando o pessoal foi fazer a aprovação do projeto, o pessoal da Marchesoni conversou diretamente com o time, então a gente fez a aprovação dos equipamentos, olha, todo separado, personalizado, de acordo com o que a minha operação estava precisando naquele momento. É isso aí, valeu Marchesoni pela parceria, tamo junto. Voltando aqui para o nosso bate-papo, o Rafael, tá muito bacana. Vamos sair um pouco dessa parte de operação e vamos falar um pouco mais sobre empreendedorismo, visão do dono, né? No começo a gente falou um pouco sobre estar em ambiente diferente, estar em ambiente que nos coloca em outro patamar, a gente observa pessoas, troca ideia com pessoas, pega um site ali, pega um site aqui, que isso nos ajuda aí a desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Nesses eventos que você foi, né? O que você tirou de lição que você se tornou um novo Rafael em relação a isso? Não tirando um pouco de operação, mas em relação a tomar atitude, a ser mais corajoso, né? Enfim, em relação a isso, o que você pode trazer aí para a galera sobre o que fez você crescer realmente? Lembrando, a virada de chave, por exemplo, ele não tem nem 2 anos de negócio, ele já está com faturamento maior do que muitas pessoas. E ele teve um crescimento no ano absurdo, 40 pedidos no mês, né?
muito poucos pedidos para 300 pedidos na noite. O que que você, Rafael, fez ou se tornou? O que que te ajudou para você conseguir aí crescer como pessoa e como empresário? Ô, Alexandre, eu vou ser bem sincero com você. Quando eu assumi a operação, a gente estava com muita conta alta, sabe? Eu e meu sócio, a gente tinha errado bastante em questão de compras de equipamentos que a gente não sabia, não tinha conhecimento. Então, a gente fez financiamento, a gente fez esse tipo de coisa que deixou a gente bem afogado, sabe? E quando ele saiu, eu posso falar números aqui? Pode, fica à vontade. Quando ele saiu, no mês que ele saiu, a gente faturava 59 mil. A gente faturou 59 mil no mês. Então foi o mês mais baixo do faturamento da minha operação. Hoje a gente está passando de 200 mil reais de faturamento, com o planejamento com a próxima marca que vai entrar agora, de chegar em 300 mil, 400 mil reais de faturamento. Então, o que foi a virada de chave para mim? A primeira coisa, eu não vou deixar isso dar errado. Eu não vou deixar isso dar errado. A primeira coisa que eu pus na Ou minha seja, cabeça. pensamento positivo. Pensamento positivo. Eu queimei o barco completamente. Eu não vou deixar isso dar errado. Eu vou trabalhar 7 dias por semana, 24 horas. Eu sou obcecado pelo meu trabalho. Eu sou obcecado pelo meu negócio. Meus amigos já não aguentam mais. Porque toda hora que vai falar é grill, é grill, é Zé Grill, eu tô no churrasco, eu saio do churrasco e vou lá trabalhar. A operação normalizou, eu volto. Eu tô em casa, eu saio de casa, minha mulher fala comigo assim: pô, você tem que descansar. Eu falei: não, vou descansar quando eu tiver 40 anos. Então, assim, eu sou obcecado pelo meu negócio, e eu me tornei obcecado por isso. Então, uma das coisas que fez eu mudar realmente foi a vontade de fazer aquilo dar certo. A vontade de estar com quem faz dar certo e a vontade de passar isso para as próximas pessoas. Que uma das coisas que eu defini muito bem definido foi o meu propósito, que é mudar vidas através do meu trabalho. Então, eu mudo a vida dos meus colaboradores, eu mudo a vida das pessoas que estão ao meu redor, e tudo isso é fruto de trabalho duro, de pegar o carro e vir, pegar o carro e ir no evento, pegar o carro e Você conversar. demorou 9 horas para chegar aqui, demorou 9 horas para chegar nesse podcast e demorou 9 horas para estar na Universidade Fast Food Milionário. Vários vídeos dele, ele estudando, ele está na operação dele, ou seja, ele parou lá o que ele estava fazendo, sentou aqui com o meu time no computador, com fones de ouvido, escutando, papel e caneta do lado, ou seja, realmente ele está focado no negócio dele, eu tenho observado E isso. eu faço isso, sabe o que eu faço? Eu tenho um TDAH, eu faço terapia toda semana, me ajuda a me manter. E aí, uma das coisas que eu faço é o seguinte: quando eu saio de casa, por exemplo, eu tenho uma rotina. Então, eu aprendi a ter rotina. E o dono de negócio, ele tem que ter uma rotina. Ele tem que ter uma rotina. Então, eu tenho uma agenda bem definidinha, bonitinha. Eu uso o Google Agenda, que é uma ótima ferramenta para quem não tem esse apego à rotina. Então, você começa com o Google Agenda ali. Então, eu defini o horário que eu vou na academia, o horário que eu vou estudar, o dia que eu vou estudar, o horário que eu vou fazer a análise da minha operação, o horário que eu vou fazer treinamento com a minha equipe, com a reunião com meus líderes, quando eu faço o alinhamento com eles e o dia até mesmo que eu faço a minha agenda. Que quem usa a agenda tem que ter um dia para fazer a agenda. Então, quando eu saio de casa, por exemplo, e vou na academia, eu levo a minha mochila com o meu notebook e assim que eu saio da academia, eu já vou direto para minha operação. A minha operação ela abre meio-dia e ela fecha 11 horas da noite. 8h30 da manhã eu estou na minha operação. E aí, o que eu faço? Eu chego na minha operação, eu vou conferir para ver se a lista que o pessoal mandou para mim de compras está ok, porque isso é uma rotina que eu tenho ainda, conferir se está tudo bacana, como é que está a limpeza da operação, porque às vezes eu não estava lá no dia, um dia anterior, mas eu chego lá e eu quero ver como é que está, se está limpo, se está seguindo o procedimento, se os checklists estão ok, se eles estão escrevendo, né, anotando tudo bonitinho, e aí eu pego, abro meu computador e vou estudar. Então, eu estou dentro da minha operação, eu estou lá dentro. E toda vez que eu estou lá dentro da minha operação, por exemplo, para que eu consiga estudar, para que eu consiga estar aprendendo mais, eu tenho que estar lá pelo fato que eu não estou na operação. Aí eu estou em casa. Aí eu sento para estudar, alguém me liga, aqui, chegou a Coca-Cola. Aí beleza, aí eu paro de estudar, vou lá abrir e volto para receber a Coca-Cola. Tranquilo, porque eu ainda não tenho uma pessoa que faça isso para mim. Mas é uma coisa que eu vou estruturar ainda ao longo do prazo para que eu consiga. Então, eu adotei essa medida.
de estar dentro da minha operação o tempo todo. Ah, mas o dono do negócio ele tem que sair da operação. Você tem que construir a saída da sua operação. Isso é uma coisa muito interessante. Não, eu via falando muito sobre isso nos cursos, que nos eventos. Que o dono tem que sair da operação. Cara, se você não nichar a sua operação, se você não começar a tratar ela como uma operação grande, se você não segmentar a sua operação, se você não colocar líderes, se você não tiver divisão de tarefas, você não consegue sair da sua operação, Não. né? Então, o que eu fiz? Eu estou criando isso. Eu só consigo estar aqui hoje com a minha equipe batendo recorde ontem, por exemplo, porque eu criei a cultura de sair da operação quando eu preciso. Mas não significa que eu saia da operação que eu não preciso ficar lá nem um dia. Então, eu sou obcecado com o meu trabalho. Eu sou obcecado por conhecimento. Eu sou obcecado em testar coisas novas. Obcecado em aprender e testar. Então, essa foi a virada de chave para mim. Foi a construção da saída da operação e a construção de ficar dentro da operação o tempo todo para que eu conseguisse fazer isso. Um ponto importante que ele trouxe, e eu vou trazer uma reflexão sobre isso que você falou. Olha o que ele falou. O que foi a virada de chave para o negócio dele? Ele se tornar obcecado pelo negócio. Ou seja, ele quer realmente fazer o negócio dar certo. Só que as pessoas confundem isso, Rafael. As pessoas falam assim: eu trabalho muito no meu negócio. Só que ela trabalha na função executor, Uhum. executor de tarefa, que deveria ser executado por um funcionário. Cada um tem que ter o seu papel. Então, eu vejo muitos donos de hamburgueria, isso muitos anos. O cara, Alexandre, eu trabalho muito, eu sou focado. Como que você trabalha? Ele, todo dia eu vou lá, eu faço a maionese, aí eu vou no atacadão, aí eu volto, aí eu faço hambúrguer à noite. Às vezes, quando falta o funcionário do caixa, eu vou para lá, eu atendo no caixa, eu volto, mas aí você está trabalhando errado. Você está trabalhando, você é obcecado pelo seu negócio, realmente, mas da maneira errada. Então, às vezes, eu venho aqui para a universidade, só para você ter uma ideia, eu fico sentado aqui, olhando para as coisas, olhando para tudo, assim, ó. Eu fico assim, já fiquei aqui horas, assim, ó. Tô trabalhando muito, trabalhando de forma inteligente. Por quê? Eu tô pensando, peraí, e se chegar no dia da aula e eu fizer isso? Isso eu percebi que os alunos, eles ficavam parados ali, sentados, mas poderia ter uma televisão para eles estarem fazendo assim. Caramba, no dia lá, eu percebi que as pessoas estavam muito soltas. Eu vou precisar colocar uma pessoa para direcionar eles. Aqui, ó. Tô parado aqui com minha cabeça. Tô trabalhando mais do que se eu estivesse fazendo o quê? Limpando lá a cozinha ou fazendo outra tarefa. Então, trabalhar muito, estar obcecado pelo negócio, não é você operar o teu negócio, é você pensar em maneiras de estruturar a tua operação para que ela cresça. Existe essa diferença. E o que ele trouxe ali, ó? Ele, eu vou pensar de uma maneira de alguém para receber a mercadoria. Ele está pensando Uhum. ele está sendo obcecado, mas vai chegar um tempo que cada pecinha do quebra-cabeça, ou seja, tu vai me contar daqui a pouco que você estava Uhum. falando comigo, um líder do delivery, um líder disso, um líder daquilo, que você vai ser o quê? Só a orquestra, você Uhum. vai ter a sua orquestra, você só vai estar delegando funções e tudo vai rodar bem. E aos poucos você vai saindo da operação. Uhum. Por isso que as grandes empresas têm o quê? Vice-presidente, presidente, CEO, diretor, consultor, aí vem departamento de marketing. No departamento de marketing tem presidente, vice-presidente, diretor, gerente de mercado, gerente regional. Aí na parte operação tem presidente, vice-presidente. Em todas as áreas tem o seu departamento. Uhum. É isso que ele está falando em construir. Aí vai chegar um momento da sua vida que você vai estar tranquilo, tudo vai estar rodando muito bem. Mas existe essa fase que o cara tem que estar ali realmente É. obcecado, construindo exatamente essa estrutura. E eu vou falar uma coisa para você, tá, Alexandre? Trazendo uma reflexão sobre um testemunho mesmo de uma pessoa que está construindo isso. Eu estou focando muito em construir isso na minha vida, sabe? De verdade. Porque eu penso como cara grande. Na minha cabeça eu sou grande. E para ser grande, você tem que fazer o que os grandes fazem. Sim. Né? Você já tem que começar a agir como eles. É claro que você tem que ter a cabeça no lugar. Você tem que ser centrado. Saber até onde você pode chegar ali, né? Entender o seu momento. Mas o que acontece, cara? Eu comecei a nichar as coisas da minha operação e quando eu comecei a sair da minha operação, os meus funcionários começaram a falar comigo que eu não trabalhava mais. E isso é uma coisa que acontece, entende? Até que eu consegui mostrar para eles
que o trabalho do Rafael não é estar na chapa, um exemplo. E o Aí você trabalho olha do com Rafael raiva, né? Você exato. começa a sair da chapa, ué, Rafael não vai ajudar, não? É, Ué, o dono tá lá, não vai ajudar aqui, não? é, Fazer hambúrguer aqui, não? Você sai com exatamente, raiva, já vi já. exatamente, entendeu? Então, assim, isso é um testemunho que eu trago. Então, o dono do negócio, né, quando ele começa a sair do negócio, eu tenho certeza que vai ter gente que vai achar ruim, Vai. vai ter funcionário que vai achar ruim. E aí, o que, que é o X da questão? O X é você conseguir treinar pessoas para que quando você não esteja lá, é como se você estivesse lá. Esse é, que é o X da questão. Aí o pessoal fala assim: não, mas como que você faz isso? Pô, você tem um funcionário ali, você vê que ele tem um nível intelectual que é um pouco diferente, você entende que aquela pessoa ela consegue tomar conta de algo maior do que ela está fazendo? Aqui, deixa eu te falar. Eu vou trazer você, eu quero te colocar como gerente. Pode ser? Vamos começar? Vamos tentar? Porque antes da minha operação não tinha isso. Então, eu comecei a coloquei uma pessoa como gerente, e aí eu fui treinando ela como gerente e fui mostrando para ela algumas coisas que ela podia estar fazendo, ensinando ela como ela delega, ensinando ela como ela ter mais autoridade dentro da operação. Depois que eu fiz isso, eu falei assim, pô, agora essa pessoa, ela tá ficando muito sobrecarregada dentro da minha operação. Deu muito certo, mas ela começou a ficar muito sobrecarregada. Então, o que que eu fiz? Criei um líder de cozinha, porque a minha gerente, ela não dá conta de ficar lá no caixa, por exemplo, e despachando pedidos ali, que ela cuida dessa parte para mim. Então, olha, só o que ele falou que ele fez, galera. Ele tem um gerente Uhum, que vai cuidar de outras áreas e ele agora criou o quê? Líderes de departamentos. Isso é super importante. Você tem um líder, um cabeça geral, e aí tem os setores: uhum. despacho, cozinha, balcão, delivery, outros setores. Vamos supor se tivesse um drive-drive. Ele está criando, olha o que ele está falando, está criando líderes para cada estação. E continua. E aí, o que que eu fiz? Eu criei o líder da cozinha, por quê? O Rafael não consegue estar na operação o tempo todo e o meu gerente ele não consegue estar na cozinha o tempo todo. Então, tanto que não é a função dele essa. Eu precisava de um líder na cozinha, então eu comecei a treinar uma pessoa na cozinha que eu achava, que eu acho na minha operação, que era a pessoa lá que tinha a maior afeição por aquilo, né? Então, eu comecei a treinar, inclusive hoje meus gerentes eles estão fazendo o GAP, o curso do GAP, depois a gente fala sobre ele. GAP é um curso que a gente É, tem de gerente de alta performance. isso. E aí eles estão fazendo, então começando a replicar as coisas lá dentro da minha operação e você tem que ver o tanto que está mudando. E aí eu criei o líder de cozinha, por quê? A cultura que eu crio na minha empresa é eu não tenho que chamar a atenção das pessoas toda hora. O funcionário está fazendo alguma coisa errada, eu não tenho que parar para ir lá toda hora chamar a atenção daquilo. Então, o que, que eu faço, por exemplo? Você precisa de alguma coisa? Você quer tirar alguma dúvida comigo? Beleza. Você consegue tirar essa dúvida com o meu líder de cozinha? Bacana, excelente, isso aí. Né? Isso aí. Consigo. Beleza. O meu líder de cozinha consegue resolver para você? Não, não consegue. Ok, então ela vai na minha gerente. A minha gerente ela consegue resolver para você? Não, ela não dá conta. Aí sim ela chega no Rafael. Por quê? É, hoje eu não tenho, graças a Deus, um turnover muito grande de pessoas lá da minha operação. O meu maior turnover é para motoboy, porque é fixo, eu não uso a entrega própria ainda. A entrega do iFood, por exemplo, eu não uso ainda, eu uso fixo, eu acho mais fácil de trabalhar assim. Mas o maior turnover que eu tenho é de motoboy. Mas dentro da minha operação mesmo, eu não tenho um turnover muito grande. Então, as pessoas que saíram da minha operação, quando as novas entraram, eu já entrei, elas já entraram obedecendo Observando uma cultura. a cultura Já nova. existe uma cultura lá. Exato. É mais Inclusive, fácil. quando eu tive um problema, vamos dizer assim, que quando eu implementei essa cultura de gerente, eu tive uma funcionária que era muito boa na época, mas ela não conseguiu aceitar a minha gerente. Essa É um pessoa que você conflito trouxe interno. para gerente, ela não conseguiu aceitar. Não, ela não Isso conseguiu aceitar. acontece. E aí começou a conflitar e ela acabou saindo da operação, porque ela não conseguia, por exemplo, porque ela tinha mais tempo de casa do que o meu gerente. Mas acontece que eu escolhi aquela pessoa para ser gerente por um motivo. Existe um motivo para ela Sim, ser sim, sim. gerente, né? Não é por tempo de casa que a pessoa vai ser gerente. Então, Tem gente que não tem aptidão para ser líder, exato, para ser gerente. exatamente. Não é que a pessoa é ruim. A pessoa, às vezes, ela é muito boa naquela função, Uhum. mas para cargo de liderança, e vocês têm que ter atenção nisso.
Senão você perde a pessoa. Você tem um excelente funcionário, chega no horário, executa uma boa tarefa, tudo que você pede ela faz, executa muito bem as funções que ela tem que fazer no dia a dia, mas ela não está preparada e só ela pode se preparar, né? Você pode até ajudar nesse processo, mas para o próximo nível ela não está pronta. Se você colocar ela no próximo nível, você vai perder aquele funcionário. Você vai perder ela como gerente, exemplo, você vai perder ela como líder e vai perder como funcionário. Então você tem que escolher o momento certo. Você acredita nela de verdade? Capacita essa pessoa, coloca ela em treinamento, desenvolve essa pessoa, e só quando você observar que para aquela função de gerente ela vai conseguir se sair bem, aí você muda. Senão você vai perder as duas funções. Vai ter mais dor de cabeça. Você precisa do gerente, porque nessa tarefa naquelas tarefas em questão, você precisa de um gerente. E aí você vai perder aquele tempo. Depois vai ter que procurar um novo gerente. Então, o tempo que você conseguiria deixar aquela função, aquele setor rodando em um mês, vai demorar 3, 4 meses. E aí o seu negócio já dificulta o crescimento do seu negócio. Uma dica para quem não tem isso ainda dentro da operação, né? Que é pequeno, que eu falo assim, que começando com essa cultura, com a criação de cultura agora, é ir testando as pessoas dentro da operação, né? Passa uma tarefa para ela, pede para ser executada, olha se vai ser executada da maneira que você se propôs. E uma outra dica também é ser claro da maneira que você quer que seja feito, que era uma das coisas que eu errava muito. Por exemplo, a Coca-Cola está aqui, ó, né? Então, eu falava assim, ó, gente, essa Coca-Cola tem que ficar aqui. Beleza? Beleza. E aí eu chegava, a Coca tava aqui no canto. Se não for específico. Mas eu não fui específico, ó, pessoal, a Coca-Cola ela tem que ficar aqui, porque aqui é mais fácil de eu colocar ela aqui e eu perco menos tempo. Então, quanto mais específico você for sobre aquela tarefa, melhor. melhor. Vou dar um exemplo do que ele está falando. É o remar. Eu já falei aqui no meu Instagram. Release específico, mensurável, atingível e restrito ao tempo. Então, como é que tem que ser delegar essa tarefa? Olha só, pessoal. A Coca-Cola, tá vendo? Ela tem que ficar na direção dessa parte aqui, ó. Ela tem que ficar aqui, ó, na mesma linha. Ponto importante. Ela tem que ser virada para cá, porque aí você tem que mostrar, veja, fica mais fácil de eu colocar assim. Outro ponto. Essa tampinha, ela não pode estar assim, ela tem que estar até o final, tá vendo? Tem até uma linha. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma linha aqui, ok? Então, essa Coca-Cola vai ser dessa maneira todos os dias. Eu vou tirar uma foto aqui para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando, visualmente falando. Vou fazer melhor. Nessa foto, eu vou colocar um link que vai ter um vídeo como que eu criei explicando a metodologia do porquê que tem que ser dessa maneira. Pronto, isso tem que estar disponível para o funcionário dessa maneira, não é simplesmente deixar assim. A gente está usando aqui uma ilustração básica para vocês entenderem. Tudo isso aqui se aplica lá no negócio. Por isso que aqui na universidade a gente ensina isso para dono de restaurante. Existe manuais, guia de estação, checklist, ferramenta, vai existir vídeo de ensino. Então, tudo isso para facilitar a vida do funcionário, para que ele consiga executar tudo da maneira melhor possível que você determinou e que outros líderes, que você quer colocar líderes, esse líder, esse gerente, ele tenha ferramentas para poder treinar esse funcionário e esse funcionário consiga fazer. Com isso, a sua empresa vai crescer e você vai conseguir o objetivo que o Rafael falou no início, sair da operação. Então, para de escutar as pessoas falando, sai da operação, você é igual um maluco, bota a mochila nas costas, vou sair da operação, não vou mais para a loja. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Você tem que preparar, você tem que construir a saída da operação. Isso foi uma coisa que eu aprendi. A saída da operação ela tem que ser construída, ela não acontece do dia para a noite. Se você não tiver o processo claro, se você não tiver o processo definido, bem estruturado, se você não tiver uma pessoa para tomar conta daquilo para você e às vezes outra pessoa para ajudar aquela outra pessoa lá também, se não for claro e específico, não funciona. Não funciona mesmo, tá? Porque uma das outras coisas que eu aprendi, Alexandre, foi que não adianta você chegar, escolher aquela pessoa, apliquei um teste para ela, gostei, a partir de hoje você é gerente. Beleza. Pronto, o pessoal acha que acabou. Não, a partir de hoje você é gerente, beleza? Aí você vai cuidar disso e disso, e tá tudo certo e vai embora. Não é assim. Eu cometi esse erro, né? Então, você ensina a pessoa a ser gerente, você ensina a pessoa o processo, você ensina a pessoa como ela tem que fazer do jeito que você quer e você ensina a pessoa a cuidar de pessoas também, porque o líder, ele ensina
como tratar as outras pessoas. Não adianta você só querer ensinar o processo para a pessoa e não ensinar para ela como que ela conversa com as pessoas dentro da operação. Vou te dar um exemplo na prática o que acontecia comigo na operação. É, uma vez a minha gerente chegou para mim e falou assim: ah, não, mas eu tô cansado de falar com aquele funcionário lá, porque eu já falei com ele 10 vezes e ele toda vez ele faz errado. Aí eu virei para ela e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Eu quero ver com você como você está ensinando ele. Aí ela me explicou o jeito que ela estava ensinando ele. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar uma forma para você explicar para ele e você vai testar. Se não der certo, você vai voltar para mim e a gente vai encontrar outro jeito daquela pessoa fazer. Se não estiver dando certo, o que vai acontecer? Nós vamos tentar mudar aquela pessoa de segmento, porque às vezes o que ela está fazendo, ela realmente ela não vai dar conta de fazer. Mas não significa que ela é ruim no trabalho. Significa que às vezes ela está no local errado. Foi o que eu já presenciei isso na prática na minha operação. Sim. Tem uma moça que trabalha para mim que ela tinha muita dificuldade na cozinha, na montagem. Ela tem uma dificuldade na montagem. E de vez em quando ela ainda tenta ali e tal. E toda vez que ela tenta, sai um pedidinho, esquece uma batata, uma coisa assim do tipo. E aí eu instruí eles, ensinei eles para que isso não aconteça mais, por exemplo. A função dela é ser auxiliar de cozinha. O que, que é? Ela tem que repor, por exemplo, o alface tomate, ela não pode deixar isso acabar. A pistola FIFA acabou, por exemplo, ela repõe o molho. Então, ela precisa de fritar alguma batata. Na minha operação, por exemplo, eu não consigo ter um fritador de batata só para aquilo. Então, ela coloca a batata para fritar e vai fazer outra coisa. Então, ela é responsável por esse tipo de coisa. Mas eu ensinei os meus líderes a delegar esse tipo de comando, a ensinar a trajetória para eles. E aí, por exemplo, a quantidade de erro diminuiu demais. E até mesmo a quantidade de reclamações, porque não ache que o seu funcionário ele não vai reclamar. Quando você está implementando algo novo dentro da operação, é difícil tanto para você quanto para os outros. Algo novo é difícil de ser aceitado. Sim. Né? Então, a pessoa acha que ela chega lá e fala, a partir de amanhã, isso vai ser dessa maneira. E não é assim que acontece. Pode ser de melhoria extrema para as pessoas quando as pessoas elas não estão dispostas a mudar, ou elas não. As pessoas geralmente são acomodadas. Nós somos acomodados. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo se policiando. Cara, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então, o funcionário, isso acontecia comigo. Vou dar um exemplo aqui muito claro na época do Mac, né? Eu tinha um sistema lá que a gente operava para fazer controláveis, controlar as coisas, financeiro, tudo. O sistema do Mac que engloba, é integrado a tudo. E aí o Mac veio com uma mudança de sistema. Caraca, implementou o sistema, teve o processo de implementação, pô, eu odiei, eu falei, meu Deus do céu, não tô conseguindo, deram treinamento pra gente, mas eu tô com muita dificuldade, enfim. Depois que eu aprendi o sistema, entendi o sistema, foi a melhor coisa do mundo, eu falei, graças a Deus, caraca, é muito mais fácil. Então, olha, a melhor mudança, o melhor sistema, a melhor estrutura, as pessoas não estão acostumadas, ela vai precisar sair da zona de conforto dela. Às vezes ali, do ambiente ou mental, já vai gerar desconforto. O diferente traz o desconforto. Quando você sai da rotina, gera desconforto. Então é isso que a gente tem que entender com as pessoas. Você vai trazer os melhores processos. O Rafael está aprendendo um monte de coisa na Universidade Fast Food Milionário, numa jornada, no Cozinha Super Rápida. Tudo que ele vai implementar vai gerar desconforto. Algumas pessoas não vão suportar, vão sair. Porém, o que você não pode? É desistir. E isso que ele trouxe em relação a pessoas é super importante você entender. Nem sempre todo mundo vai ser bom em uma estação. Então, se você ficar o tempo todo querendo trocar funcionário, não serve, não serve, não serve, não serve, você não vai ficar com ninguém. Por quê? Tem vários funcionários que eles precisam, todos os funcionários, eles precisam aprender várias estações. Isso é importantíssimo para o negócio. Que aí você não depende de uma pessoa, única pessoa. Sabe aquela famosa, pô, aquele chapeiro lá, se eu perder ele, eu tô ferrado. E aí você vira refém do funcionário. O que você precisa entender? Eu vou treinar os funcionários em todas as áreas, eles vão aprender todas as estações, porém, vai ter uma que ele não vai se destacar muito bem ou não vai conseguir executar da maneira que tem que ser executada. E aí você não tem que punir esse funcionário. Você tem que treinar ele, olha, o dia que eu precisar de você, você já sabe. Né? Mas
orienta a sua equipe de líderes o seguinte: olha, fulano, igual você fez, Aham. fulano para essa área Ela não serve. É. Então vamos priorizar deixar ela aqui no caixa, vamos priorizar deixar ela nessa tarefa e tal, tal, tal. Mas o dia que você precisar, ela vai saber, vamos treinar ela. Então isso é importante vocês entenderem. Não adianta você massacrar o funcionário e ficar na cabeça dele em uma coisa que ele não vai conseguir. É igual você querer me ensinar que eu seja médico. Eu não gosto de sangue, não adianta, eu não gosto de mexer com outras coisas. Essa questão de mexer em machucado. Não vai, eu nunca vou ser médico na minha vida. Não serve para mim. Essa tarefa não serve para Alexandre. Mas outras vai servir. Uhum. É igual os seus funcionários na estação. Então tenha cuidado, para você não perder pessoas o tempo todo. E eu criei essa cultura dentro da minha empresa, Alexandre, de todo mundo sabe fazer um pouco de cada coisa. Ah, Rafael, mas aí então você tem vários chapeiros? Sim, eu tenho vários chapeiros na minha operação. Por quê? Ah, o meu chapeiro passou mal, e aí? Você vai fazer o quê? Você vai ficar refém? Não vou abrir a operação hoje não, porque meu chapeiro passou mal. Várias operações, Rafael, que tem chapeiro ganhando mais que o dono. Pois é. Porque o cara, presta atenção. O cara quer sair e fala, não, vou aumentar o salário. Eu dependo muito do meu chapeiro. Meu chapeiro é o melhor da cidade, meu Deus. Se não tiver ele, eu tô perdido. Aí o chapeiro ganha lá 2.000. Aí ele fala que vai sair. Não, fica aí, eu te dou 2.300. Aí daqui a pouco ele fala, daqui a pouco o chapeiro tá ganhando 4, 5 mil. Entendeu? Porque você é refém dele. Exatamente. Eu vou falar uma coisa, ó. Salário não segura funcionário. O que segura funcionário é cultura, tá? O que segura funcionário é o quê? É o clima organizacional, é você ter uma cozinha fresca, é você ter um clima, um ambiente organizado. Por mais que na hora do pico você acha que tá bagunçado, mas tá tudo do jeito que tem que ser feito, né? Correria é diferente de estar bagunçado. Sim. Então, eu vejo muito isso mesmo. E já aconteceu várias vezes na minha operação, por exemplo, de eu ver aquela pessoa fazendo uma coisa, eu parar para olhar, porque eu sou assim, eu fico lá assim, desse jeito assim, ó, fico olhando. Para quê? Primeira coisa que eu vejo é para ver se ela sabe o que ela tá fazendo. Beleza. Segundo, eu preciso mostrar para ela que se ela estiver fazendo errado, qual que é o erro que ela está fazendo errado e como que é o jeito certo que ela tem que fazer. E terceiro, uma das coisas que eu fiz lá na operação que ajuda demais, eu coloquei ficha técnica para todo lado. Então, assim, até mesmo uma pessoa que não sabe, a primeira pessoa que entra lá para montar um sanduíche, por exemplo, ela sabe montar um hambúrguer. Tá lá no guia Tá de lá estação. no guia de estação, exatamente. E eu repliquei isso pro açaí também, do jeito que eu gosto que monta o açaí. Eu repliquei para porção, fiz tudo. Então, o jeito certo, por exemplo, de lavar o alface, tomate. Então, a gente está fazendo tudo isso no guia de operação nosso. Então, eu já reloquei pessoas da minha operação e deu super certo. E tudo certo. Só que você precisa que aquela pessoa, você precisa fazer com que ela entenda isso. Foi o caso dessa moça que eu falei com você, que ela estava tentando montar e tal, e aí eu cheguei perto dela e falei, olha, eu não quero que você monta, eu preciso que você faça isso, isso e isso. E ela falou, mas você não quer que eu faça isso? Você acha que eu não dou conta? Eu falei, não tem nada disso. Eu sei que você consegue. Tanto que em dias de menos movimento, por exemplo, quando ela tira, alguém está tirando o horário de almoço, ela fica nessa parte. Então, o que eu falei com ela? Eu não desacredito que eu acredito que você consegue. Mas eu preciso de você em outro local, porque você é melhor em outro local do que nesse. Que é fazendo isso que eu delego para ela, que é, por exemplo, abastecendo a pista de montagem, que é fazendo a fritura, que é não deixando esse tipo de coisa acabar, que é repondo as pistolas. Então, para esse tipo de serviço, ela desembola lá. Ou seja, a forma que você fala, presta atenção no que ele está trazendo. Tem dono de restaurante, acha que assim, ela não tem que questionar nada, não. Vai, fulano, vai ficar lá e acabou. Tá errado. Você tem que trazer para o funcionário a reflexão de que do que você está falando, o que você está delegando, vai ser melhor para a empresa, automaticamente vai ser melhor para todo mundo, melhor para o funcionário, um ambiente melhor, você consegue crescer, investir em novos uniformes, melhorar salário, dar bônus, bonificação e assim por diante. Então você não acha que como dono você vai ser assim, acabou. Não, você tem que explicar para o funcionário. Olha, fulano, eu preciso de você aqui porque aqui, ó, todas as outras tarefas, a gente tentou colocar você não consegue, lembra? Você lembra quando a gente colocou lá na chapa? O que aconteceu? Aí deixa ela falar, faz a reflexão com ela. O que aconteceu? Aí ela vai falar, não, eu me queimei, fiquei enrolado. Então, você conseguiu ficar lá?
Não, então. Lá na frente, você consegue lidar com o público? Cliente, um monte de cliente falando no teu vídeo? Não. Então, por isso que eu estou delegando você para essas Uhum. tarefas. Não é porque você é a pior. Não, é porque você é a melhor no que faz. E Exatamente, eu preciso de você aqui. Então, exatamente. obrigado por você estar comigo todo dia. Vamos lá que eu vou te ajudar e aí depois a gente vai testando outras áreas também. Uhum. Tudo bem, fulano? Olha a diferença. É, isso muda muito. O jeito que eu adotei isso. Eu não era assim. E participar de vários eventos me trouxe essa autoridade dentro do meu negócio. Você saber o que você está falando e a forma que você fala. É claro que vai ter um dia que você fica nervoso, é claro que vai ter um dia ou outro ali que você extrapola, mas no geral, vamos falar no geral, 95% das vezes, a troca de ideia e o jeito que você delega a coisa ou o jeito que você chama atenção para alguma coisa muda completamente o jeito de fazer. Coisa boba, por exemplo. Olha, o pessoal fala uma fala do Marani, Marcelo Marani, que ele fala bastante é que o óbvio tem que ser dito sempre. E o pessoal não entende isso. E aí eu comecei a falar, pessoal, o óbvio tem que ser dito sempre. Aí a minha gerente uma vez me questionou, toda vez que chegar alguém aqui, ou toda vez que a pessoa. Não é possível que ela não entende isso. Eu vou falar, é possível. Porque a gente não mostrou para ela o jeito certo que a gente gosta ou o jeito certo que tem que ser feito na operação. Você já falou com ela? Aí você sempre retribui a pergunta: você já mostrou? Você já mostrou? Porque às vezes você falou, mas você já mostrou? Por exemplo, coloque a latinha de Coca-Cola em cima da mesa. Olha o tamanho da mesa. Ela pode Tá colocar aqui. aqui. Ela pode pôr aqui. Ela pode pôr aqui, ó. Mas, Rafael, coloca a latinha de Coca-Cola atrás da placa, ao lado da caneca. Pronto. Aqui, ó. Tá assim e tá feito. Então, a partir do momento que a gente começou na operação a ter esse tipo de abordagem e aí ter esse tipo de conversa com os nossos colaboradores, tudo começou a andar. Um exemplo na prática. Na prática, você não consegue fazer 300 pedidos no dia se a sua operação não tiver um pré-preparo eficiente. E para implementar o pré-preparo na operação foi um custo para mim, até que, de tanto que eu falo e repito, e mostro e repito e mostro, o pessoal começou a adotar, a aceitar mais aquilo, ver que, para eles trabalham menos e não tem tanto estresse mais igual tinha antigamente. O ponto importante que você trouxe, os funcionários, eles precisam, e você tem que ter essa preocupação, e mostrar o resultado positivo do que você fala. O que significa isso, pessoal? Eu preciso, todas as vezes que, quando eu implemento um procedimento novo, ou eu falo com o funcionário sobre algo que é melhor, eu preciso que, quando isso realmente dá certo, né, isso que se concretize, os números apareçam, eu preciso mostrar para o funcionário: olha, vem cá, fulano. Vem aqui. Lembra que eu te falei que quando a gente fizer assim, quando a gente executar assim, quando a gente passar a fazer assim, o resultado ele vai ser melhor? Olha aqui, ó. Olha o nosso aumento de faturamento. Ou lembra, fulano, quando eu falei para você lá no caixa, todo cliente que pedir isso, você oferecer isso, que a gente ia ter mais resultado? Uhum. Olha como a gente fez dessa maneira essa semana. Olha o resultado que a gente teve. Um crescimento de 50% nisso, nisso, nisso. Muito bom, galera! É, Aí todo mundo, caraca, o Rafael Alexandre, ele é bom mesmo, né? Tudo que ele fala, que aqui pra gente fazer, dá resultado. é, Pronto. Todas as outras tarefas que você executar, seja pequena, ou seja média, ou seja grande, as pessoas tendem a executar mais porque elas acreditam em você. acredito. Uma coisa que eu aprendi lá atrás com o meu primeiro gerente de loja, ele falou para ele usava a seguinte expressão, e é verdade: você ganha respeito pelo seu conhecimento. Uhum. Quando as pessoas enxergam você como uma figura que vai trazer resultado, vai trazer soluções, e o que você falar dá bom, dá resultado, ela começa, caraca, o Alexandre falou, tá falado. Uhum. E quando você transmite isso para o seu gerente dentro da sua operação, dá esse conhecimento, essa estrutura, para ele também se tornar assim, os funcionários vão executar o que ele vai falar. E aí você cria os procedimentos da empresa, passa para o seu gerente passa a ter essa autoridade, pronto. Os funcionários, caramba, galera, não é assim, eles começam a comprar ideia. É. Não, o procedimento não é esse, não. Uhum. Fulano de tal falou que é assim, eles falam acreditando, com alegria.
fulano de tal falou que é assim, pronto. Agora, quando o funcionário, você pede ali, esse cara é maluco, ih, até o dono já vive isso, É. enchendo o saco. Já era. Mas um erro, Alexandre, que eu acho que o pessoal comete é querer implementar algo novo e não bater na tecla naquilo. Entende? Porque isso aconteceu comigo. Isso aí que você acabou de falar, aconteceu comigo na prática. Na prática. Você falar assim, olha, pessoal, eu quero começar a fazer isso. Ah, não, você é doido. Isso aí não vai dar certo, não. Isso aí não vai dar certo, não. Ah, não, gente, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Não, isso não vai dar certo, não, vamos fazer isso, não. Já tive funcionário. Até que você vira, chegar num ponto e falar assim, ó, eu cheguei a falar desse jeito assim na operação, da minha operação. Pessoal, numa reunião de alinhamento que eu faço. Pessoal, o negócio é o seguinte: eu não confio em vocês para estar aqui dentro da minha operação. Eu preciso que vocês confiem no meu trabalho. Porque o meu trabalho é trazer o máximo de facilidade para vocês aqui dentro. Eu preciso trazer facilidade. Olha o jeito que você tá falando, olha o jeito que você É. tá falando. Tom de voz, postura, Uhum. tudo isso conta. É. Pessoal, vai pra você. Exatamente. Pessoal, olha só. Assim, assim, assado? É. Não é assim? A forma que você fala, não é ignorante, é a É. forma que você fala, postura. Aí você assume o risco. Vamos fazer assim, confia no que eu tô falando, vai funcionar. É, exato. Ó, olha um detalhezinho bobo, Alexandre. Esses dias para trás eu tive um vídeo que viralizou da Codemix, com o raspador de chapa da Codemix. A Codemix, nossa parceira também da Universidade Codemix, Fast Food Milionário. É. Codemix tá com a Universidade Fast Food Milionário, tem os melhores equipamentos de potência do Brasil. Eles exportam do Brasil, eles importam fora do país e trazem para o Brasil. Então, fritadeiras, as mais top, que tem as mesmas que tem lá nas grandes redes. Tem as tostadeiras, Pistola FIFO, pistolas, raspador, enfim, Robocup. Robocup, para Bem você completo. fazer pré-preparo bem completo. Então, Codemix, nossa parceira, obrigado aí por estar conosco aqui nessa jornada. E aí eu comprei, né? Eu fiz foi inclusive aqui na nossa roda de negócios, né? Que a gente teve, eu fiz um pedido com o pessoal da Codemix. Comprei mais pistola FIFO para mim, comprei o raspador de chapa. E aí eu falei assim, beleza, comprei o raspador de chapa. E na hora que o raspador de chapa chegou, a minha chapeira virou para mim e falou assim: que você comprou isso? A espátula faz? A espátula faz, gastou dinheiro à toa e não sei o quê. Eu não vou usar isso, não. Aí falou assim, né? Primeiro momento. Eu falei que, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu comprei para agilizar a operação, para ficar mais fácil para você e tal. Eu expliquei para ela o motivo. Aí eu peguei e falei assim: experimenta. Aí ela experimentou um dia, aquele negócio, aquela resistência. Aí, beleza. Foi e experimentou de novo. Beleza. Experimentou de novo. Hoje, ela não vive sem o raspador. Ela não vive. Ela virou para mim e falou: Rafael, isso que você comprou para mim foi maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado mesmo, você facilitou meu trabalho. Eu faço menos força. Eu não tô queimando mais na chapa. Então, eu sempre falo isso com meus colaboradores, né? O meu papel dentro da operação não é ser dono da operação, é entender como que eu consigo facilitar a sua vida aqui dentro da operação. Meu único papel é esse. Como que eu consigo facilitar a sua vida? É com equipamento bom? Então eu vou correr atrás de comprar equipamento bom. Pronto. Eu vou correr atrás de fazer com que você não queime na chapa mais, raspando, jogando água, raspando. Eu não quero que você aconteça isso mais. Então, o que eu falo com eles sobre isso pessoal, eu não vou para onde eu vou, eu não perco tempo igual, eu não perco tempo indo em evento, indo fazer curso, por exemplo, igual vim na universidade. Isso não é perda de tempo na minha vida. Se eu vou e preparo isso para vocês, é porque eu tenho um propósito maior para minha operação e tenho um propósito maior para cada um que está aqui. Cara, incrível, Rafael. Cara, parabéns pelo seu crescimento. Obrigado, querido. Você é um cara que está se esforçando demais no teu negócio. Você é um cara que está procurando aprender. Você está com a gente já tem o quê? 3, 4 meses? Tem. Já desde o primeiro? Já está com a gente. Tem muita coisa para a gente passar para você ainda, tanto na jornada, quanto lá no grupo da universidade, quanto no gerente de alta performance. Eu vi que você trouxe alguma coisa ali para me dar. Ó, deixei aqui, ó. Trouxe para você aqui, legal, ó. Obrigado, cara. Em primeira mão. Deixa eu ver aqui. E trouxe aqui uma camisa do Zé Grill. Obrigado, cara. Aí, ó. A camisa do Zé Grill, ó. E aí, nessa camisa tem minhas outras duas marcas também, que é o Pacos Burger. Pacos Burger. E o Zé Açaí. Zé Açaí. Parabéns de verdade, cara. Eu vou guardar com muito carinho.
Obrigado por você ter vindo aí no primeiro podcast. Eu falei para você, naquele dia lá na mesa de negociações, que eu falei, fecha com a gente para você estar na jornada, que você vai ser o primeiro a estar com o nosso podcast. Não demorou, né, cara? Ok, Não, já, ó, foi janeiro, né? janeiro, fevereiro, Final de janeiro. final de janeiro a gente está em março. Aham. Podcast aconteceu, não tinha nenhuma estrutura de podcast, a gente montou o podcast e você está aqui no nosso primeiro episódio. Eu tenho certeza que a galera aí aprendeu muito com você, vários insights. Pega, galera, tudo que a gente falou aqui, olha para o teu negócio, aplica no teu negócio. Esse foi só o primeiro episódio dessa saga. A gente vai ter podcast aqui todas as semanas. A gente vai trazer várias pessoas aqui também que vai agregar no teu negócio. Então, quero que você fique ligado a partir de agora no nosso podcast, aqui no nosso canal do YouTube e também os cortes lá no Instagram. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos vocês que assistiram Tamo junto, até agora. Vai ter muito conteúdo bacana. Quer dar um recado pra galera? Pode ficar à vontade. Pessoal, é o seguinte, para quem quer aprender a vender mais, eu dou dicas lá no meu Instagram. Meu Instagram é @RafaelBessa, com 2 A no final. E eu também tenho o Instagram do Zé Grill, da minha hamburgueria, que é Zé Grill Itaúna. E o meu TikTok é Rafael Bessa Zé Grill. Segue a gente lá e todo dia eu compartilho sempre uma dica para você estar melhorando aí na sua operação. Valeu, milionário. Tamo junto.